Olá pessoal, eu sou o Pastor Felipe. Eu sou a Thalita e sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Namoro, Noivado e Casamento. Bom pessoal, então a gente vai começar agora a nossa primeira aula e o nome que a gente deu para essa aula foi Relacionamentos Redimidos, porque a gente quer falar com vocês sobre qual que é a base para a gente poder pensar em relacionamentos à luz da palavra de Deus, não é? E para a gente entender isso, a gente tem que compreender como é que o pecado afetou nossos relacionamentos e como é que Deus, por sua graça, pode restaurar os nossos relacionamentos, ok? Então, para a gente poder começar, a gente vai refletir um pouquinho sobre qual é o problema que no final das contas a gente enfrenta, beleza? A gente tem o nosso rascunho aqui que nós mandamos para você também em PDF, então dá para todo mundo acompanhar a gente perfeitamente bem, não, amor? Sim, pega aí sua canetinha, seu papel, acompanha com a gente, faça suas anotações, suas reflexões também, que é muito importante. E se puder, deixa um comentário aqui no vídeo, porque a gente quer interagir com vocês, Sim. Poder responder a galera, tá bom? Vai ser muito legal. Gente, então qual que é o problema que a gente enfrenta? Vamos lá, vamos começar a refletir sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é de que a gente vive uma grande desconstrução do conceito de casamento, não é? Se a gente olhar, por exemplo, as estatísticas, cada vez mais a gente percebe que o número de divórcios ele vai aumentando, né? Se você pesquisar, por exemplo, no IBGE da vida, você vai perceber isso, tá? Eu li uma estatística de que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 2018, 2017, era uma coisa assim, de 1 para cada 3 casamentos o divórcio, tá? Eu não vou citar a estatística exata aqui não, porque não é o nosso caso. O que eu quero pontuar para vocês é de que existe uma desconstrução total do casamento. E a gente consegue ver isso muito perto da gente, né? Sem a dúvida. gente com certeza conhece alguém que já vivenciou essa situação muito próximo da gente. E o interessante é que quando a gente encontra, ou quando a gente lida com o fato de que o conceito de casamento está sendo desconstruído, acontece também, no final das contas, uma desconstrução do conceito de relacionamento como um todo. Porque pensa comigo, se o casamento não tem muito valor, então logo, noivado também não tem muito valor. E se noivado não tem muito valor... Namoro, então, foi pro espaço, gente. O fato é que a desconstrução do casamento é, consequentemente, a desconstrução dos relacionamentos. Isso é muito perigoso, isso é muito sério que a gente tem vivido no mundo de um modo geral, tá? Terceira coisa, então, desconstrução do casamento, desconstrução dos relacionamentos. Além disso, a gente precisa compreender que tudo isso, esse processo de desconstrução, está acontecendo por aquilo que a gente poderia chamar de a revolução dos afetos. O que isso quer dizer no final das contas? De que todos os relacionamentos humanos, ou de que todas as esferas da vida humana hoje, para falar a verdade, têm sido orientadas por aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é bom para mim. Ou seja, nós tornamos o casamento, por exemplo, mero objeto dos nossos afetos. Só os meus sentimentos que importam. Se eu tô gostando, beleza. Se eu não estou gostando, então eu vou abandonar. E o elemento moral do casamento? E a aliança no casamento? Né? Tudo desconstruído, tudo desfeito. Exatamente, parece que os compromissos foram embora, de que a aliança não tem mais valor. Então a gente vive num mundo muito preso a afetos, a afetividade. Eu tenho que me sentir bem a qualquer custo, ou seja, eu entro num relacionamento, namoro, noivado ou mesmo no casamento, pensando o seguinte, se eu não for feliz, então eu abandono tudo, simples assim. Ou seja, a noção de algo mais sério, a noção de que eu estou construindo algo mais sólido, parece que se perdeu simplesmente na nossa cultura e na mentalidade do homem contemporâneo. Tudo muito rápido, tudo muito impessoal, tudo muito vazio e só o meu sentimento que é importante, sem refletir, sem pensar no outro, sem se importar com o outro. Exatamente. E isso que Thalita está mencionando está muito conectado ao nosso quarto ponto, logo nessa abertura, que é o fato de que talvez a nossa geração tenha se tornado uma geração de consumidores. Ou seja, uma geração que quer consumir tudo e quer consumir tudo pronto. Então eu quero um relacionamento perfeitinho para que eu possa consumir. Do meu jeito, com as minhas regras, do meu gosto, da minha cor. Mas e quanto a doar? E enquanto a nos entregarmos? Será que relacionamento não é lugar de doação? Não é lugar de serviço? Será que relacionamentos são apenas lugar de consumir e o outro se torna para mim um mero objeto? Hoje em dia a gente só escuta isso, né? A gente só escuta que
o meu sentimento que é importante, que eu preciso ser valorizada, eu preciso ser cuidada, mas a gente não consegue cuidar do outro, se importar com o outro e pensar no outro. Exatamente. E por nós nos tornarmos talvez uma geração tão consumista de tudo, inclusive de relacionamentos, isso pode também nos levar para uma visão de relacionamento muito, muito pouco sólida. Tem um autor que ele é muito citado, ele não é cristão, ele é um polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele ficou muito conhecido por causa de uma teoria que fala sobre, vamos dizer assim, entre aspas, a vida líquida. Ele começou a refletir sobre o fato de que parece que a nossa cultura, de que o mundo contemporâneo tornou tudo muito líquido, nada é sólido mais. Tudo é muito líquido e tudo se desfaz, tudo se perde, você não consegue segurar as coisas. E eu acho que o Bauman, nesse sentido, ele está muito certo em colocar essa discussão para nós. Porque é assim que a gente sente que as pessoas vivem também. Parece que os relacionamentos são assim, são totalmente transitórios. Passageiros. Exato. O próprio conceito, por exemplo, de ficar, né? Ele veio para, vou dizer assim, flexibilizar mais o namoro. Ou seja, se eu flexibilizo o casamento, flexibilizo o noivado, flexibilizo o namoro e agora eu crio algo ainda mais, vamos dizer assim, ainda mais líquido, impessoal, sem compromisso, que é simplesmente ficar com alguém numa balada. E pronto, acabou. Só que isso vai afetando todas as coisas numa espécie de efeito cascata. Porque se eu passo a vida toda achando que nada é sólido, quando eu chego no casamento, que deveria ser o clímax do namoro, né? Que deveria... Os sentimentos para trás já vão ser todos afetados e a entrada no casamento vai ser completamente errada, longe da palavra, né? Exatamente. E acontece, no final das contas, né, amor, que o casamento então vai se tornar tão líquido quanto ficar, namorar, noivar. A possibilidade do divórcio é real, E é gigante. verdadeira e é 100% uma possibilidade. Bom, então esse é o problemaço que a gente vive. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que a Bíblia diz sobre isso. Como é que a gente encontra na Bíblia algum respaldo para isso. Thalita vai ler para nós Gênesis 3:7. Gênesis 3:7. Está aí no seu esboço também para você acompanhar. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, esse texto de Gênesis 3:7 é uma passagem muito conhecida porque é a passagem que o pecado entra no mundo. Adão e Eva pecaram, né? Eva comeu do fruto, depois ela veio e deu ao seu marido. Adão também cometeu o mesmo pecado, comeu do fruto, eles pecaram, tá? Deus aparece no jardim, chama eles à responsabilidade. E o fato é que quando Deus aparece no jardim, algo muito inusitado e ao mesmo tempo extraordinário acontece, que é exatamente o nosso texto. Os olhos deles se abrem, vamos dizer assim, eles caem a ficha, tá? A coisa fica meio, beleza, e agora compreendemos alguma coisa. E o que eles compreendem? Eles compreendem que eles estão nus. Eles se veem como nus diante um do outro. Interessante porque quando a gente lê essa passagem, você pensa, cara, mas eles já estavam peladões, né? Eles já estavam nus. O que é que mudou? O que é que mudou nessa relação? Bom, não é que eles ficaram feios de uma hora para outra, tá, gente? Não é que, tipo assim, Eva ficou horrorosa e Adão ficou horroroso e eles, nossa, você é feio pra caramba. Não tem nada disso, tá? O fato é que a percepção que eles têm um do outro foi alterada por causa do pecado. E aqui moram algumas chaves importantes para a gente entender. Primeiro, de que o pecado gerou uma quebra da aliança entre os dois e entre os dois e o seu Deus. A vergonha que eles sentem, esse desconforto agora na frente um do outro, vem do fato de que uma aliança foi quebrada. O compromisso deles para com Deus, né, de Deus ser o pai deles, o Senhor deles, o Deus deles, e a aliança que um tinha com o outro, porque Deus cria Eva para que ela pudesse ser esposa de Adão. Deus traz Eva até Adão e diz, olha, tá aqui sua esposa. Só que agora, esse relacionamento pactual, essa aliança entre os dois, entre Deus, ela é quebrada, afetada por causa do pecado. Essa é a primeira coisa que eu queria que você percebesse. Segundo, acontece uma espécie de quebra de confiabilidade. Sabe por que acontece uma quebra de confiabilidade? Porque agora Adão e Eva são dois egoístas vivendo naquele jardim. Eles são egoístas porque eles, ao pecar, o que eles estavam dizendo para Deus é, nós não queremos seguir a sua vontade, nós queremos seguir a nossa própria vontade. Exatamente essa é a marca da autonomia deles, esse surto de querer ser autônomo, de querer ser egoísta. E agora é interessante porque
eu li um texto sobre do John Piper, muito interessante, que o John Piper fala algo muito, muito, muito interessante sobre isso. Ele fala, olha, agora um tem medo do outro, porque no final das contas são dois egoístas, e eu não sei o que o outro vai realmente pensar sobre mim, fazer a meu respeito, eu não sei. Existe alguma coisa aqui entre nós que agora está quebrada. Você pode pensar, poxa, mas eles eram um casal. Eu sei que eles eram um casal, mas por causa do pecado agora, o relacionamento entre eles não é tão perfeito assim. Existe algo ali no meio, chamado pecado, que está afetando isso. Gerando insegurança, gerando vergonha, gerando timidez, tá? E isso a gente experimenta até hoje, né? Se a gente não tiver consciência dessa relação, a gente vivencia isso no namoro, vivencia isso no noivado e no casamento ainda mais forte, né? Exato, porque sempre vai haver... A própria experiência mostra isso para nós, né? Quando você vai conversando com vários casais, aconselhando casais, por exemplo, no gabinete, conversando com casais, você percebe que nós somos marcados, nós seres humanos, nós casais, para aqueles que já são casados, e mesmo você que é solteiro, que está planejando, pensando num relacionamento, você sabe disso. Você sabe que você vai entrar num relacionamento que ele é marcado por certa imperfeição, né? Os relacionamentos têm dificuldades, né? Você mesmo, assim como eu, é uma pessoa que tem defeitos, tem problemas. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente vai para um relacionamento, você que é solteiro, vai para um relacionamento, você que é namorado, noivo, casado, você está num relacionamento e você sabe que existe algo entre nós, seres humanos, que nos impede de sermos plenamente sinceros, completos. É óbvio que a maturidade no casamento, que começa lá no namoro e vai se estendendo ao longo dos anos de casamento, auxilia muito para que a gente vença essas barreiras. A gente vai falar sobre isso mais à frente, tá? Além disso, então, a gente percebe que todos os relacionamentos humanos são afetados pelo pecado e de que, no final das contas, o fato de nós estarmos alienados de Deus nos leva a estarmos alienados uns dos outros e, por fim, nos leva até mesmo a estarmos alienados de nós mesmos. Ou seja, às vezes eu estou não apenas distante de Deus, mas eu estou também distante do meu próximo e eu estou distante de mim mesmo, porque às vezes nem sequer eu me conheço. Um dos pontos talvez fundamentais para a gente pensar em relacionamentos redimidos é a gente pensar que eu preciso estar em uma conexão sadia, vamos dizer assim, com Deus, uma comunhão sadia com Deus, porque senão o meu relacionamento com o próximo vai ser uma furada, vai ser terrível, tá? Se a gente tomar consciência também das nossas imperfeições, isso vai refletir desde uma amizade mais verdadeira, mais sincera, até um casamento assim com menos problemas, né, com menos discussões, tomando consciência do nosso pecado, da nossa fragilidade, até para ficar um pouco mais exposto, né, de se abrir, de falar a verdade, né? Que é o que a gente chama de vulnerabilidade, né? A gente perceber que se de fato nós nos percebemos como pessoas, vamos dizer assim, que fracassam, que erram, a gente passa a admitir a nossa própria vulnerabilidade, a nossa própria fraqueza, né? Isso é fundamental num relacionamento sadio, tá, gente? É muito importante. Olha só o que esse outro texto da Bíblia nos ensina, Thalita vai ler para nós. Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19. Olha só. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Efésios 4, 17 e 19. O que esse texto de Efésios diz para nós, no final das contas, é só complementar o que a gente está dizendo até agora. Que quando a gente está, então, distante de Deus, o que acontece com a gente? A gente passa a viver na futilidade do nosso pensamento, a gente passa a viver obscurecido no entendimento, ignorantes de Deus, alheios de Deus, longe de Deus. E isso acaba nos levando a todo tipo de impureza, de vida desregrada, de relacionamentos tóxicos não saudáveis, de imoralidade sexual, prática do sexo antes do casamento, ou seja, a gente acaba entrando, o ser humano acaba entrando numa via muito destrutiva para a sua vida sentimental,
Tá? Se a gente então estiver alienado de Deus, se eu e você não tivermos um coração redimido, se eu e você não tivermos alimentados por Deus e pela palavra de Deus, a gente corre um grande risco de, como pessoas alienadas de Deus, entrarmos em relacionamentos que nós vamos fazer mais mal para o outro do que bem. E esse relacionamento será, no final das contas, bem destrutivo. É uma descida, né? É uma descida. Se a gente não tá bem, tudo vai de mal a pior. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que no final das contas a gente age assim? Né? Por que a gente age assim? E a gente percebe, a gente quer partilhar com vocês alguns pontos. 3 deles a gente tirou de um livro que vai estar nas nossas recomendações, de um colega querido que é o Jean Francesco, que é um livro sobre namoro muito legal, a gente vai recomendar para vocês, tá bom? E ele fala sobre 3 tipos de relacionamentos que não são saudáveis, a gente vai falar sobre os 3 dele e vamos aumentar mais 2, vou dar 5 exemplos aqui, tá? Vamos lá então, Thalita vai começar a puxar um pouquinho. Nós acabamos assumindo então alguns tipos de relacionamentos que não são bons. Primeiro deles. A gente colocou como relacionamentos descartáveis, que são relacionamentos sem compromisso, sem valor com a pessoa que você está se envolvendo, né? Um relacionamento que você não se importa com essa pessoa. Parece que o outro não tem muito valor para mim, não é? Porque como tô tão afetado, então parece afetado pelo pecado e desconsiderando a validade, parece que o outro é descartável. Descartável, né? Descartável. Esse é um tipo de relacionamento que precisa ser redimido. Mas tem mais, vamos ver. Relacionamentos sem propósito, nosso segundo então. Não quer chegar a lugar nenhum. Você não tem um objetivo, você não visa um casamento, você não tem essa intenção de durar, de ser um relacionamento duradouro, um relacionamento então sem propósito. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não tem propósito no seu relacionamento, qualquer tipo de relacionamento com qualquer pessoa simplesmente serve. Também precisa de redenção. Um terceiro, então, relacionamentos egoístas. Que um relacionamento que só pensa em si, que só quer satisfazer a sua vontade, o seu desejo, um relacionamento autocentrado, só na autossuficiência, então. No final das contas, um relacionamento egoísta é: eu quero, eu faço do meu jeito, do meu modo. Sempre assim. A minha vontade. A minha vontade é dona. É importante. Né? Eu sou o grande rei. Precisa de redenção também, porque não funciona legal. Não. Quarto lugar, relacionamentos, então, impessoais. O que é um relacionamento pessoal? Parece até estranho, né? Se é relacionamento, não deveria ser pessoal? Sim. Mas tem muita gente que acaba entrando num relacionamento, mas não se preocupa em relacionar com aquela pessoa que está lá. Um objeto. Parece que você faz do outro um mero objeto dos seus prazeres, da sua expectativa, mas parece que não tem uma outra pessoa lá. Gente, isso que eu tô falando é muito sério, sabe? O que acontece é que às vezes é um relacionamento sem rosto, sem face. Quem que é a pessoa que está do outro lado? Será que você conhece mesmo essa pessoa? Será que você sabe quais são as angústias do coração dessa pessoa? Será que você realmente quer entrar no relacionamento para quem é solteiro? Para conhecer alguém? Será que é isso mesmo? Você que é noivo, namorado ou casado, será que você realmente conhece a pessoa com quem você está? A pessoa, tá? Porque às vezes o que a gente percebe é que tem gente se relacionando ou gente querendo se relacionar, mas parece que não é um relacionamento muito pessoal. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem intimidade. Não tem amizade. Não tem amizade. E isso é muito estranho. E também precisa de redenção. E em quinto lugar, um quinto relacionamento que precisa certamente de redenção é o que a gente chama de relacionamentos erotizados. Vou explicar para vocês qual que é essa ideia. O que acontece, isso já acontece lá em Gênesis, né? Tem um autor chamado Roger Scruton, que a gente vai indicar para vocês também, vai estar na nossa listinha de livros. O Roger Scruton, ele faz um comentário sobre Gênesis, ele não é um autor cristão, assim, confessional, ele não é um evangélico, mas ele fala muito sobre cristianismo e tal, e sobre a tradição cristã, e ele faz um comentário muito interessante. Ele fala que é possível que quando Adão e Eva tentam cozer aquelas plantinhas para tapar suas partes íntimas, aquilo ali já era uma espécie de privatização do que é erótico. O que isso quer dizer?
O fato de que a nossa cultura ela meio que transformou o foco da sensualidade e do prazer sexual, que é um prazer criado por Deus. Deus criou o sexo para o seu lugar correto, específico, que é o casamento. Mas parece que a nossa cultura ela transferiu isso só para os órgãos sexuais, só para as partes do nosso corpo que tem a ver com isso e jogou todo esse peso de sensualidade. E às vezes isso também se transporta para os relacionamentos. Tem muita gente que entra em relacionamentos ou que busca relacionamentos simplesmente com um foco erotizado, ou seja, eu quero o outro não como uma pessoa, que foi o quarto ponto que a gente falou, mas como simplesmente um objeto do meu prazer. Gente, a pornografia é talvez o grande veneno para poder dominar a nossa mente ou para influenciar a mente do homem e também da mulher, para que a gente possa exatamente fazer isso, ter um foco simplesmente erotizado sobre o que é a verdadeira intimidade. Só que biblicamente a gente entende que isso não é o foco central. A pornografia trouxe assim aquele padrão, né, que a gente não encontra isso. Aquele padrão de uma mulher, um padrão de um homem, que a gente acha que vai acontecer, né? Exatamente, um estereótipo, né? Um padrão totalmente manipulado, ainda mais hoje com tanto Photoshop da vida, a gente sabe que é uma coisa extremamente manipulada, né? Para você vender partes de um corpo como objeto de prazer. É terrível, tá? Vale a pena a gente ter um curso inteiro só para falar sobre o quanto que isso faz mal. Bom, mas vamos tentar sair desse buraco, né? Como é que Cristo resolve esse problema para nós e como é que a gente pode ter relacionamentos redimidos, né? Como é que a gente pode ter isso? Bom, graças a Deus que nós temos. Ainda bem que tem, né, gente? Senão seria só problema nesse curso aqui. Bom, a gente precisa se lembrar de que a palavra de Deus nos ensina que em Cristo Jesus nós somos aproximados de Deus. E quando em Cristo nós somos aproximados de Deus por causa da morte de Jesus, Jesus morre na cruz e a nossa alienação de Deus morre lá também. Porque em Cristo Jesus a gente volta ou a gente passa a ter a verdadeira comunhão com Deus. E quando a gente tem a verdadeira comunhão com Deus, a gente passa a ter comunhão com o próximo e a gente passa a ter comunhão com o nosso próprio eu, vamos dizer assim, tá? É por isso que quando a gente ama a Deus, a gente pode amar verdadeiramente o próximo. É por isso que quando a gente tem Cristo como Senhor da nossa vida, a gente pode então amar as outras pessoas de maneira adequada. É como se a restauração, a reconciliação que a gente tem em Jesus, ela reorganizasse ou ela organizasse os amores do nosso coração. Ou seja, Deus ocupa o lugar central dele na nossa vida e os outros amores aqui embaixo se ajustam. Se isso não for real na nossa vida, nossos relacionamentos vão ser bem fracassados. Eu quero de novo fazer uma menção de um texto para nós. Thalita vai ler Efésios 2, versículo de número 13. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui em Efésios é exatamente isso. Pelo sangue de Jesus nós somos aproximados de Deus. E por termos agora proximidade com Deus, a gente pode ter um relacionamento proximidade com o próximo. Eu posso amar o próximo de maneira adequada, porque, pensa comigo, se eu amar a Thalita e a Thalita me amar excessivamente, se nós nos amarmos além do que convém, do que é correto, ela pode se tornar um ídolo para o meu coração. E isso não pode acontecer com a gente. Você que é solteiro não pode entrar num relacionamento querendo que o outro seja a grande resposta para o seu coração. Se você não encontrar a sua alegria, seu prazer, sua satisfação em Deus, os relacionamentos que você vai buscar não vão gerar isso, né? Exatamente. E detalhe, amor, você pode entrar em relacionamentos querendo que pessoas sejam essa resposta. Isso não vai dar certo. Quem nos aproximou, como diz Efésios 2,13, quem nos aproximou de Deus foi o sangue de Jesus. E agora, próximos do Senhor, a gente pode realmente se relacionar com outras pessoas, a gente pode entrar no relacionamento, a gente pode ter relacionamentos redimidos, que é o nome da nossa aula de hoje. Bom, para a gente terminar, gente, então, como é que a gente pode ter na prática relacionamentos redimidos, né? Como é que nós podemos ter na prática relacionamentos redimidos? Vamos ler outro textinho rapidinho, ainda no próprio texto de Efésios, tá? Efésios hoje está arrebentando. 5:33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Não é interessante Efésios agora? Todos os textos que a gente leu praticamente foram de Efésios, tirando Gênesis. E a gente percebe que a conclusão é:
No capítulo 5, que é o penúltimo capítulo de Efésios, Paulo vai falar sobre relacionamentos. E agora, quando ele vai falar sobre relacionamentos, ele está dizendo, olha, o contexto todo importa, não é? Já que vocês foram redimidos em Cristo, já que vocês foram reaproximados pelo sangue de Jesus, já que vocês não vivem mais na velha vida, já que vocês não vivem mais no egoísmo do coração, agora vocês podem se amar e entrar num relacionamento como Cristo tem com a igreja. Os maridos vão amar a sua esposa como eles amam a si mesmos, ou seja, eles vão entregar o seu amor verdadeiro e profundo por sua esposa, ou por sua namorada, por sua noiva e finalmente por sua esposa. E a esposa vai respeitá-la, vai dar o devido respeito para esse marido numa relação de autoridade amorosa e de submissão consciente. O fato é, esse é um relacionamento redimido, em que os dois entendem os seus papéis, a gente vai falar, a gente vai ter uma aula só sobre isso, os dois entendem os seus papéis e diante da graça de Deus agora eles podem se relacionar verdadeiramente, tá? Então a gente queria terminar com 3 palavrinhas: consciência, a segunda, maturidade e a terceira, graça. Por consciência é, se a gente quer ter relacionamentos redimidos, leia aí para nós, amor. Nós devemos então compreender que nós somos pecadores e que vamos nos relacionar com pecadores também. Ou seja, você que vai começar um namoro, que pretende começar um namoro, sabe, você é um pecador que vai se relacionar com um pecador. Você vai ser falho, se relacionando com uma pessoa falha também. E precisa ter consciência disso, porque a consciência disso é muito importante. Então, se você já está namorando, está noivo, está casado, lembre-se disso, você é um pecador relacionando-se com um pecador. Salvos pela graça de Cristo Jesus, a graça salvadora para nós, mas ainda assim nós somos frágeis, pecadores e falhos. Tá? Não somos só frágeis, não, a gente é falho mesmo. Nós não somos perfeitos, os relacionamentos não serão perfeitos. Exatamente. Segunda coisa, maturidade. Lê para nós, amor. Nós devemos então buscar maturidade em Cristo pela santificação no Espírito. Ou seja, sem santificação, sem o crescimento no Espírito, não existe maturidade. E se a gente não tiver maturidade, relacionamentos continuarão imperfeitos. Tá? Né? Ter consciência do nosso próprio pecado é o primeiro passo para a gente ter maturidade, tá? Lembre-se disso. Em último lugar, a última palavra, a palavra graça. Nós devemos então revestir nossos relacionamentos com a graça de Deus. Ou seja, revestir nossos relacionamentos de perdão, de compaixão, de compreensão sobre o outro. Se você é solteiro e está começando a pensar em ter um relacionamento, tem orado sobre isso, guarda isso no seu coração, tá? Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa buscar maturidade no Espírito e você precisa saber que o seu relacionamento precisa começar com graça, tá? Graça, perdão, bondade, misericórdia, paciência com o outro, tá? Porque senão não vai dar certo. Se você está namorando ou que você já deu o passo de um noivado, ou mesmo você que está casado já, lembre-se disso. Gente, sem graça de Deus, relacionamentos não funcionam. Revista o seu relacionamento de graça. Perdoe, ame, considere, converse com o outro, reconheça que você é frágil, que o outro também é, que vocês dois precisam da graça de Deus. Isso vai gerar maturidade em vocês e isso vai gerar uma consciência mais viva sobre o que é o relacionamento de vocês, ok? Gente, então nós terminamos aqui nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Espero que tenha sido bênção para todo mundo, né, amor? Sim, muito bom estar aqui com vocês, muito bom a gente começar a tratar esse assunto, tomando consciência, né, que os nossos relacionamentos são imperfeitos, mas pela graça de Deus, a gente pode torná-los redimidos. É isso aí. Vamos fazer alguns pedidos aqui para vocês. Primeiro, que você não se esqueça de deixar um joinha aqui no nosso vídeo, tá bom? Dê o seu like aí. Como diz a minha sobrinha, deixa o seu likeinho. E se possível, deixa algum comentário também para a gente poder interagir, tá bom? Tanto aqui quanto lá no blog, todos os lugares, faz o comentário, a gente quer interagir bastante com você. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Porque esse canal a gente vai usar para várias coisas, inclusive para futuros cursos e futuros vídeos. E lembrando, se você tiver alguma pergunta, já deixa anotadinho aí para nossa live no final. Exatamente. Lembra que a gente vai ter uma live para perguntas e respostas, a gente vai tentar responder o máximo de perguntas que a gente puder e abençoar vocês. Relacionamentos redimidos. Primeira aula, primeiro passo de uma caminhada que, se Deus quiser, vai ser linda na vida de cada um de nós. Vamos orar? Vamos orar. Senhora, amor. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por cada uma das pessoas que o Senhor permitiu trazer, Deus, a esse curso.
Que o Senhor possa usar a minha vida, a vida do Felipe, como canal de bênção para todas essas pessoas. Que os nossos relacionamentos, Deus, possamos ter a consciência de que só a graça do Senhor vai torná-los redimidos, vai torná-los, Deus, relacionamentos bons, saudáveis. Que o Senhor possa abençoar, Deus, cada uma das pessoas, abençoando, Deus, trazendo paz, harmonia, alegria para todos esses relacionamentos. Que o Senhor possa ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Até mais. Deus abençoe. Tchau.